Sabe, às vezes a gente se depara com uma grandeza que está ali, bem na nossa frente, mas meio escondida. É uma história sobre um chamado poderoso e uma responsabilidade que, mais cedo ou mais tarde, bate à porta. Então, bora mergulhar nessa ideia. Olha só, o ponto de partida da nossa reflexão é essa frase aqui super forte, lá do livro de Apocalipse. Fala de reino, de sacerdotes, de um propósito divino. Guarda bem essa ideia porque ela é tipo a chave mestra para tudo que a gente vai conversar hoje. E para a gente conseguir visualizar melhor essa ideia, vamos pegar emprestada a história de um herói do cinema, um cara que vivia dividido entre dois mundos. Conheçam o Arthur Curry. De um lado, ele é filho de um faroleiro, uma vida simples, pé na areia. Do outro, filho da rainha de Atlântida. Ou seja, ele é literalmente um homem de dois mundos e herdeiro de um trono que, para ser sincero, ele não queria nem um pouco. E claro, essa herança toda especial deu a ele poderes assim absurdos. Força, velocidade, respirar debaixo d'água, até conversar com os peixes. Ele é a ponte viva entre a terra e o mar. Só que, sabe aquela história de com grandes poderes vem grandes responsabilidades? No caso dele, veio uma grande relutância. É isso aí. Ter um destino grandioso não quer dizer que a pessoa vai abraçar a ideia, né? A jornada do Arthur é a de um rei que, no fundo, só queria uma coisa: fugir. Mas sempre tem um mas. O que finalmente força ele a sair da toca é uma ameaça que vem lá do fundo do mar. O meio-irmão dele, o rei Orm, tem um plano bem simples: começar uma guerra total contra o mundo da superfície, que também é o lar do Arthur. Pensa bem, por anos o Arthur fugiu, evitou essa responsabilidade real. Mas aí o ataque do Orm vira uma verdadeira catástrofe na superfície. E nesse ponto fugir já não era mais uma opção. Ele é meio que empurrado para a jornada, para finalmente se tornar o rei que nasceu para ser. Ok, com a história do Arthur bem fresca na cabeça, a gente chega no coração da nossa conversa. Porque a jornada dele não é só uma aventura de cinema, sabe? Ela é um espelho de uma outra jornada, muito mais pessoal, muito mais profunda. Aí fica a pergunta, né? O que a jornada de um super-herói tem a ver com a vida da gente? O que a história de um rei de Atlântida que não queria ser rei pode ensinar? Pois é, a conexão é bem mais funda do que parece à primeira vista. E aqui está o paralelo. Assim como o Arthur Curry fugia da identidade real dele, muitas vezes existe essa tendência de se esconder um pouco, de recuar das responsabilidades que vêm junto com a nossa identidade como cidadãos do reino de Deus. Olha que interessante. Quando a gente pensa em fé, é muito fácil focar só nos benefícios, né? Perdão, sabedoria para entender as escrituras, uma comunidade que é como uma família, a salvação pela graça, são presentes assim, maravilhosos, sem dúvida. Mas a pergunta que fica é: será que eles existem só para o nosso conforto? E essa pergunta nos leva direto para o propósito por trás de todos esses presentes. Eles não são o ponto de chegada. Na verdade, são o ponto de partida. Existe um motivo, uma razão para a gente ter recebido tudo isso. Lembra daquela frase lá do comecinho? Ela volta agora com tudo. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A palavra-chave, o centro de tudo, é essa: servir. Os benefícios vêm com uma missão. Tá, mas servir a Deus, isso pode soar uma coisa meio abstrata, né? Meio gigante. Como é que isso funciona na prática, no dia a dia? O que a Bíblia fala sobre isso, afinal? E a boa notícia é que a gente não precisa ficar adivinhando. A própria Bíblia dá uma instrução bem direta, bem prática, de como esse serviço acontece na vida real. E a resposta está aqui, em 1 Pedro. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Simples assim. O ponto central é que servir a Deus passa obrigatoriamente por servir as pessoas. É aí que o chamado sai da teoria e vira algo real que dá para tocar. Beleza. Agora, o jeito que a gente encara isso muda tudo. Como é que se enxerga essa responsabilidade toda? Vamos ser honestas. A palavra responsabilidade às vezes soa pesada, né? Parece uma obrigação, um fardo que a gente tem que carregar nas costas. Só que a grande virada de chave é enxergar isso não como um peso, mas como o maior privilégio que alguém pode ter. É a chance de finalmente parar de se esconder e começar a agir, de ser de fato um ponto de luz no mundo. E assim como Arthur Curry precisou aceitar a jornada dele, existe um desafio proposto para cada um de nós. O desafio é bem prático, olha só, dividido em 2 passos. Primeiro passo: orar por convicção.
Buscar mesmo ter clareza sobre a própria identidade em Cristo e sobre qual é a responsabilidade nessa geração. E o segundo passo, ler o Evangelho de João. Mas não só ler por ler, sabe? É observar o caráter de Cristo e aprender a aplicar isso na própria vida. E com isso, a nossa reflexão termina com essa pergunta, que é a mesma que o herói da nossa história teve que encarar. O chamado foi feito, a responsabilidade está na mesa. A grande questão que fica no ar é: qual vai ser a jornada que cada um vai escolher trilhar?